Jesus. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, nós iremos ler a partir do verso de número 1. Eu quero dizer aos irmãos que nós vamos caminhar por todo esse capítulo e faremos a leitura de todo o capítulo. Eu costumo dizer isso, que quando lemos um texto grande, tem gente que fica comigo só 3 ou 4 versículos, depois já começa a pensar na segunda-feira. Mas eu recomendo você a prestar atenção no que vai ser lido, para fazer sentido aquilo que será pregado. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, verso 1 em diante, diz assim: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, e cada um foi para a sua casa. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical:
perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falastes. Delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os olhos. Deus, é a tua palavra que lemos e cremos que ela, Deus, é vida para os nossos corações. Eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor fale uma vez mais conosco aqui na IPR Industrial. Eu oro ao Senhor, Deus, para que não haja nenhuma distração, para que não haja, Deus, nenhuma inquietude, que estejamos aqui com o coração voltado à tua palavra, para sermos transformados pelo poder que habita nela. Ó Deus, que famílias, que casais, que filhos, que pais sejam tocados pelo teu Espírito aqui nessa noite. Eu oro, ó Deus, para que haja transformação, mudança, conversão. Assim oramos através de Jesus Cristo. Amém. Se assente, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus amados, falo-lhes ao coração nessa noite sobre este tema: ser feliz ou ter razão. Essa é uma daquelas passagens conhecidas da vida de Davi. Davi é, sem dúvida alguma, um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. O nome dele é o nome que mais aparece em toda a Bíblia. Portanto, as histórias de Davi são absolutamente conhecidas. Algumas mais e outras menos. Essa é daquelas que se encontram entre as histórias mais conhecidas de Davi. A minha ideia, a minha proposta aqui nessa noite é abordar com mais propriedade os últimos versos que lemos, do 20 ao 23. Portanto, eu quero pincelar alguns pontos de toda a história para poder aplicá-los à sua vida aqui nessa noite, mas também para que essa história, o entendimento final dela ganhe peso, para que os versos finais ganhem força, para você compreender na perspectiva bíblica o que Deus quer nos falar. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, se encontra no momento da história onde Davi já é rei sobre Israel. Saul, o seu antecessor e o seu perseguidor, já estava morto. Davi já havia se assentado sobre o trono de Israel, ou seja, a promessa de Deus já havia se cumprido. Ele agora era o Senhor sobre a casa de Israel. E nesse momento do texto que lemos, Davi ele tem um plano, um projeto de governo muito específico. Preste atenção nisso. Ele quer estabelecer Jerusalém, chamada de cidade de Davi, como um centro econômico, político e religioso de todo Israel. Davi quer tornar Jerusalém a cidade mais importante de Israel. As outras coisas, ele pode fazer isso sem precisar de nenhum apetrecho. Mas para que ele tornasse Jerusalém a capital religiosa de Israel, ele precisava de um item, de um objeto em específico. Esse objeto é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você sabe muito bem, é aquele instrumento, aquele objeto que Deus determinou que fosse construído lá no Êxodo. Esse objeto, ele representava a presença de Deus. Ele não é Deus. Deus não está dentro dele, não. Mas representava a presença de Deus. Portanto, meus irmãos, Davi, sabendo disso, que a arca tem essa representação, ele vai buscar a Arca da Aliança na região de Ramá. Ele sai de Jerusalém, da sua cidade, e ele vai até Ramá trazer a Arca do Senhor. E o texto nos dá alguns detalhes. Davi faz isso, e faz isso muito bem planejado. O texto em que lemos, a partir do verso 1, diz para nós que Davi não estava sozinho. Ele estava acompanhado de cerca de 30 mil homens. 30 mil homens. Homens que foram escolhidos na nação para que acompanhassem o rei nessa empreitada. E o texto diz mais: Davi não estava acompanhado apenas desses 30 distintos mil homens, não. Mas Davi também estava acompanhado de um outro homem chamado Aiô e de um outro homem chamado Uzá.
Esses homens eram de linhagem sacerdotal. Esses homens entendiam de arca, entendiam de culto. Esses homens entendiam do riscado. E mais, o texto nos informa que onde a arca do Senhor é colocada é um carro novo. Não é um lugar que já havia sido usado, não era um lugar que estava caindo aos pedaços, mas estava sendo inaugurada essa carroça. Essa carroça, o primeiro transporte que ela vai fazer é da arca do Senhor. E mais, o texto nos informa que não havia apenas objetos, mas havia um momento de alegria, de canções, instrumentos. A Bíblia dá descrição de inúmeros instrumentos, eles iam se alegrando e levando a arca do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando eles entram num lugar que a Bíblia chama de eira de Nacon, o que é uma eira? A eira é um lugar onde se planta, e o lugar onde se planta, costumeiramente, é um lugar plano, é um lugar que não tem pedras, é um lugar preparado. Portanto, meus irmãos, quando essa carroça com a arca entra na eira de Nacon, a Bíblia diz para nós que essa carroça tomba. E quando essa carroça tomba, o homem chamado Uzá, ele coloca a mão na arca, tentando impedir que a arca caia ao chão. Meus amados irmãos, perceba que o lugar era plano. Portanto, essa queda não é uma queda involuntária. Houve uma intervenção de Deus. Deus estava descontente com a forma com a qual as coisas estavam sendo feitas. Porque, meus amados irmãos, Deus já havia deixado registrado na sua lei, no livro dos Números, como deveria transportar a arca do Senhor. E ela não era transportada por animais, mas a Bíblia diz que os seres humanos é que deveriam carregar. Os homens deveriam carregar e não os animais. Portanto, Deus intervém. Note isso. O propósito de Davi era positivo, sim ou não? Sim, ele está querendo levar a arca do Senhor para Jerusalém. Ou seja, o desejo de Davi é positivo, mas a execução, a forma de Davi levar, não. Portanto, meus irmãos, o plano, o projeto, o alvo, a ideia pode ser absolutamente louvável, mas Deus se importa também com a forma que se coloca em prática o plano, o projeto, a ideia. Meus queridos irmãos, para Deus não importa apenas o que fazemos, mas para Deus importa como fazemos. Meus amados irmãos, os fins de Deus só podem ser alcançados pelos meios de Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem alcançar o fim de Deus, a promessa de Deus, o alvo de Deus, mas fazendo as coisas da sua forma, da sua maneira. Não, Deus rejeita isso. E tem muita gente assim. Muita gente tentando chegar onde Deus falou. Muita gente tentando alcançar o que Deus prometeu. Mas enquanto isso, Deus está te perguntando: qual a forma você está usando? Qual mecanismo você está usando? Quais são os princípios que você utiliza para chegar no que eu te prometi? Meus queridos irmãos, vemos um tempo de gente que cresce na empresa, que dá testemunho no púlpito, mas precisa perguntar como que ele chegou lá. Vivemos um tempo de gente crescendo no ministério, de gente galgando lugares no ministério, que precisamos perguntar como eles chegaram onde chegaram. Vivemos um tempo de pessoas que formam na faculdade, de pessoas que crescem no casamento, de pessoas que, ao custo de quê, chegaram nesse lugar? Enganando a outros, passando uma imagem que não existe, colando numa prova, pisando sobre os outros, fingindo amar sendo que não ama. A custo de quê que você revela uma imagem? A custo de quê que você alcança os fins de Deus? Deus não se agrada disso. Os fins de Deus exigem de nós os meios de Deus. Meus queridos irmãos, chega uma hora que Deus joga no chão. Chega uma hora que Deus chacoalha. Chega uma hora que Deus entra. E quando Deus faz isso, eu chego no verso 8, a Bíblia diz para nós que depois desse episódio, o verso 8 diz que Davi desgostou do projeto. Davi abandona a arca. Davi abre mão do projeto. Quando ele vê o que aconteceu, ele decide não mais levar a arca para
para Jerusalém, ao ponto, olhe para cá, dele permitir que a arca do Senhor vá para a casa de um homem chamado Obed-edom. Eu não sei se você sabe, mas Obed-edom, ele era um filisteu. A casa de Obed-edom estava localizada na cidade de Gate. Na casa de Obed-edom, meus irmãos, era um lugar onde os inimigos de Deus habitavam. E Davi permite que essa arca do Senhor vá para a casa de um inimigo. Nem israelita era, meus amados irmãos. Essa atitude de Davi parece muito com a nossa. Quando Davi viu que do jeito dele Deus não abençoaria, ele virou e falou, então não quero mais. Quantos de nós faz a mesma coisa? Colocamos a mão em algo para fazer, começamos a fazer do nosso jeito, aí quando Deus intervém e diz, não é assim, sabe o que muita gente faz? Emburra, e diz para Deus assim, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu projetei, do jeito que eu planejei, então não vai ser de jeito nenhum, meus queridos irmãos. Tanta gente fazendo birra nos bancos da igreja, só porque Deus interveio, e essas pessoas reclamam de Deus. Quantas pessoas decididas, que não querem a opinião de Deus. Nós temos vivido um tempo que as pessoas tratam a Deus como se Deus ficasse numa sala assinando papéis. E o anjo entra lá e fala, Senhor, assina isso aqui. E aí Deus fala assim, eu vou ler. Não precisa ler não. Não precisa ler não. Já decidiu tudo lá embaixo. E as pessoas querem só o aval de Deus, só querem o carimbo de Deus. Eu tenho dito neste púlpito, meus irmãos, que Deus aqui não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Decisões é quando eu não coloco para discutir, decisões é quando eu não quero a opinião de Deus, intenções é quando eu falo, Deus, o que o senhor acha? Deus, procede, é o melhor, é o caminho. Meus queridos irmãos, Davi é esse homem. Só para eu correr, a Bíblia diz, no verso 10 e 11, que quando a arca chega na casa de Obed-edom, ela fica lá por 3 meses. E nesses 3 meses, a Bíblia diz para nós que esse homem Obed-edom e a sua família prosperou muitíssimo. Olha para cá. Irmão, se você soubesse que alguém só de tocar na arca do Senhor foi fulminado, você ia querer a arca na sua casa? Você ia querer? Alguém só de tocar nela foi fulminado pela glória de Deus, você ia querer esse objeto na sua casa? Aí o objeto vai para a casa de Obed-edom, mas ninguém morre lá. Pelo contrário, a Bíblia diz que a bênção de Deus chega lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o problema nunca é Deus. O problema não é sonhar. O problema, meus irmãos, é querer fazer do nosso jeito. O problema, meus irmãos, não está em Deus. Davi quer as coisas do divino fazendo da forma humana. Esse é que é o problema. O problema não está em Deus. O problema está sempre na gente. Davi fica sabendo. E ele não é bobo nada, né? Contam para Davi, ô Davi, Obed-edom está prosperando. Opa! Bênção lá, bênção para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar a arca novamente da casa de Obed-edom e vamos voltar com um projeto. Vamos trazê-la para Jerusalém, meus queridos irmãos. Davi errou da primeira vez. Olha para cá. E ele errou, e talvez você não sabe, mas ele errou por desconhecimento. Ele errou pela falta de conhecimento. Ele fez do jeito dele, porque ele achava que era o jeito de fazer. Mas qual que é a forma de resolver? Como que Davi vai descobrir a fórmula certa de fazer? Ele vai 7 dias no monte? Ele vai andar descalço, pano de saco, cinza na cabeça? Não! Mas se você ler essa mesma história, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, você descobre que Davi foi estudar a lei. Ele foi conhecer a palavra. Porque a gente erra é por não conhecer as escrituras. Então Davi, ele vai conhecer a Bíblia, o que ele tinha acesso, ele vai conhecer a lei. E quando ele conhece a lei, ele vê como que deveria ser feito. Ele descobre como que deveria ser transportado. E agora, da segunda vez, agora, o Davi vai fazer da maneira certa. Sabe por quê? Porque não adianta só boas intenções.
adianta também, meus irmãos, fazer as coisas do jeito que a palavra manda. Tem muita gente até bem intencionada no meio da igreja. Tem muita gente que eu não duvido das suas intenções, porém fazem as coisas absolutamente contrárias à palavra de Deus. Deus não está interessado nisso. Eu não duvido das motivações de muita gente, mas se o que ela faz, meus irmãos, choca com a Escritura, nós devemos rejeitar. Eu não tenho dúvida que tem muita gente interessada em abençoar outras pessoas, mas a qual custo? Distorcendo a palavra de Deus? Deus não está nisso. Meus amados irmãos, o Davi então determina que agora os homens carreguem, e que a cada 6 passos, preste atenção nisso, 6 passos, um boi e um novilho seja sacrificado. E o povo vai adorando, e o Davi agora não está com veste de rei, ele está com uma roupa de linho, que é uma roupa humilde, que era um tecido usado por escravos. O Davi agora está com uma outra roupa, meus irmãos, e ele chega em Jerusalém. E ele chega dançando, ele chega saltando, porque agora ele está fazendo as coisas do jeito certo. E quando a gente faz as coisas do jeito certo, Deus abençoa. Deus derrama a sua bênção. Vem uma bênção sobre Jerusalém. E ele está dançando, e o texto diz que a sua esposa, Mical, está na janela, vendo tudo, a entrada do seu marido. E o texto nos dá um detalhe, que quando ela vê Davi dançando, ela despreza ele no seu coração. Meus irmãos, o Davi para de dançar, e aí ele vai falar para todo o povo, preste atenção nisso. A Bíblia diz para nós, se você prestou atenção na leitura, que ele ministra sobre todo Israel a bênção do Senhor. Ele ministra a prosperidade. Ele ministra sobre as famílias. O texto diz que ele distribui comida. Ele dá bolo, ele dá carne e ele dá uva passas. Ou seja, ele abençoa com prosperidade. Mas preste atenção num detalhe. A Bíblia mostra claramente, meus irmãos, que estavam ali homens e mulheres. E eu preciso te lembrar que a prosperidade em Israel não era apenas dinheiro. Não. Mas a prosperidade em Israel também tinha a ver com gerar filhos. Gerar filhos significava que a mão de Deus estava sobre a nação. Gerar filhos significava que famílias seriam fortalecidas, que a nação seria fortalecida. Então Davi ministra sobre eles, e o texto dá o detalhe: os homens e as mulheres foram para casa. Para quê, meu irmão? Você não é criança. Eles foram para casa para comer a comida que ganharam e para se multiplicar, para se alegrar. Eles foram para casa para poder celebrar aquele momento de alegria. Era Deus abençoando as famílias. Aí o verso 20, depois que Davi abençoou a nação, o Davi foi para a casa dele. Opa! Abençoei a nação. Agora o verso 20 diz que ele foi para casa com a bênção do Senhor. Para quê? Para abençoar sua própria casa. Aí Davi chega em casa, para abençoar em casa, e ele chega cheio de alegria, ele chega todo entusiasmado: abençoei, deu certo, a arca chegou, e a bênção chegou sobre a nação, e agora a bênção vai chegar sobre a minha casa. Aí o texto diz que Mical vai receber ele. Quando ele entra, ele é recebido por Mical. E como que Mical recebe Davi? Que lindo, hein, Davi? Bonito, hein? Essa dancinha sua aí, hein? Maravilhosa, né? Tava lá. Que bonito, hein? O rei igual um vadio. Maravilha o que você fez. Coisa ridícula que você fez no meio do povo. Você expôs o trono. Ridículo. Ridículo que você fez. Imagina um homem entrando cheio de alegria, cheio de ânimo, de entusiasmo, e a esposa diz para ele: isso é ridículo. Ridículo que você fez, que vergonha, que dança, que bobagem. Eu te faço uma pergunta. Mical tinha razão para fazer isso? Sim ou não? Sim. Ela tinha razão para fazer isso. E eu te explico. Você sabe quem é Mical? Olhe para cá. Mical, meus irmãos, ela era filha de Saul. E ela foi dada
como esposa para Davi, depois que Davi matou o gigante Golias. Mas Saul não entregou ela de primeira, não. Ele cobrou um dote. Ele falou que Davi tinha que trazer 100 prepúcios dos filisteus. Davi traz 200 e compra a mulher por 200 prepúcios, o dobro do que o pai cobrou. Ele casa com Mical. Ela é a primeira esposa de Davi. Porém, você conhece a história e sabe que Saul, o seu sogro, o pai de Mical, começa a perseguir Davi. E quando, na noite em que Saul decide matar Davi, a Bíblia diz que Mical fica sabendo do plano do pai. E o que ela faz? Ela conta para o marido. E a Bíblia diz que ela ajuda Davi a fugir pela janela. E Davi foge. Meus irmãos, e aí o Saul, para se vingar do Davi, sabe o que ela faz? Sabe o que ele faz? Ele pega Mical, que já é casada, e casa ela com outro homem. E ela fica casada com esse homem por 10 anos. Aí o Davi, o Saul morre, e o Davi vira rei. Aí quando o Davi senta no trono, sabe qual a primeira coisa que ele pede? Ele diz assim: eu quero a minha esposa Mical de volta. Aí alguém fala com Davi, ela já é casada há 10 anos com outro homem. Davi diz: eu não quero nem saber, vai buscar Mical. 2 homens vão até a casa de Mical, bate na porta. Está registrado na escritura. O texto diz que eles retiram Mical de casa, e o marido dela vai chorando atrás. Esse homem amava, né? Ele vai chorando ao passo de uma cidade, pedindo para a esposa não ir embora. E ela vai. Só que quando ela chega em casa, sabe o que ela descobre? Que ela agora é uma das 8 esposas de Davi. Ela tinha razão para fazer isso? Tinha. Ela tinha razão para falar desse jeito com Davi? Sim, tinha. E o Davi, irmãos, o que ele vai responder para ela? Porque muitas vezes a gente lê a resposta de Davi espiritualizando, né? Espiritualizando, não, eu dancei para o Senhor aqui, ó, maravilha, você é carnal, eu sou espiritual. Não, isso aqui é uma discussão de casal, irmão. E não tem espiritualidade na discussão de casal. O Davi aqui, ele está discutindo com ela. E em outras palavras, ele está dizendo para ela assim: ridículo é você. É você e a sua casa. Porque Deus rejeitou seu pai e colocou eu no trono. Você que é ridícula. E mais, ele vai dizer para ela, e tem mais. Você achou ruim das roupas que eu vesti? Fique sabendo que eu vou vestir mais. Porque você está me ignorando. Mas as servas estão me aplaudindo, então eu vou fazer mais. Aí eu te pergunto, o Davi tinha razão para falar com ela assim? Sim ou não? Sim, tinha. O que eu não te contei sobre a história de Mical é que quando ela dá fuga para Davi na janela, ela podia ter fugido com Davi, mas ela preferiu ficar no palácio do que sofrer na fuga com o marido. Ela abriu mão do casamento para poder ficar no palácio. E mais, quando o pai dela apertou ela dizendo como é que Davi fugiu, sabe o que ela falou? Ela falou: ele botou uma espada no meu pescoço, por isso que eu ajudei ele. E aí Saul ficou ainda mais irado com Davi. Aí eu te pergunto, Davi tinha razão? Tinha razão. Aí o verso 23 diz para nós que aí eles não tiveram filhos. E muita gente, olha para cá, acha que foi Deus que tornou Mical estéril. Não, a Bíblia não diz isso. Não é Deus que toca no útero de Mical, não. Sabe o que está acontecendo aqui? É que esses 2 aqui estavam casados, mas eles não tinham uma vida a 2. É isso que o texto deixa claro. Eles nunca tiveram filho. Sabe o que é isso aqui que está acontecendo? Eles são casados só para usar aliança. Eles são casados só para postar no Instagram. São casados só para postar no Facebook, só para chegar na igreja de mão dada. Eles são casados só para dizer que ama o outro. Mas na prática são 2 estranhos. Não se suportam. Moram no mesmo lugar, mas não se amam. Davi chegou em casa com a bênção, mas perdeu ela.
Quanta gente, irmãos, que sai desse lugar aqui e sai cheio de Deus, mas não dura até no carro, irmão. Não dura até no portão de casa. Quanta gente aqui que não resiste ao primeiro desacerto. Acabou tudo. Acabou. Quer saber disso mais não? Acabou. Meu Deus. Os dois tinham razão, irmão. Tinham. Mas o que vale mais? Para que eu encerre? Ter razão? Ou ser feliz? Davi podia ter investigado o coração da sua esposa. Davi podia ter sondado as mágoas do coração dela e curado ela. Mical poderia ter guardado a sua crítica destrutiva, a sua ironia, o seu sarcasmo e se alegrado com o marido. Meus irmãos, que tristeza um marido que não consegue perceber no olhar da esposa que ela está triste. Meus irmãos, que lástima um marido que não consegue perceber que a esposa está magoada. Meus amados irmãos, um marido que não consegue perceber que a esposa está sufocada, definhando. Ele não vê, ele não percebe. Davi é esse cara. Que tristeza, irmãos, uma mulher que não consegue celebrar vitórias do marido, que entra em disputa com o marido, que sempre fica lançando piadinha, palavra de ironia, que fica igual uma mulher rixosa, como dizem em Provérbios, toda hora cutucando o marido. Que tristeza. Meus irmãos, duas pessoas que poderiam ser cura um na vida do outro, decide ser uma tragédia na vida do outro. Duas pessoas que Deus une para se curar. Meus irmãos, para que eu encerre, para esse casal, os motivos são mais importantes. As razões vêm em primeiro lugar. A necessidade de ofender é maior do que a necessidade de ser feliz. Aqui o desejo de contender é maior do que o desejo de pacificar. Eu prefiro dormir assim. Eu prefiro abraçar a minha razão e dormir abraçado com a minha razão do que abraçar meu marido, a minha esposa. Eu prefiro. E vai. E ama a sua razão, e ama os seus motivos. E tem gente, irmão, que leva a sua família à ruína por causa disso, só para no final falar: eu estava certo. Estava destruído, definhando, sabe, vazio, mas diz assim: eu estava certo. Sabe o que me assusta? Davi tem capacidade de planejar um plano de trazer a arca para transformar sua cidade, mas ele não consegue transformar sua casa. Ele consegue transformar Jerusalém, mas ele não transforma a sua casa. Eu te faço uma pergunta: existe algum sucesso externo que vale o fracasso interno da nossa família? Eu estou aqui hoje para te dizer, irmão, que a sua família é mais importante, que seu casamento é mais importante, que seus filhos são mais importantes. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, para te dizer que não vale a pena você perder o que você tem para ganhar, meus irmãos, algo que vai satisfazer só o seu ego, a sua vontade. Eu estava aqui ontem à noite, 23h32 eram as horas. As irmãs estavam orando lá ainda, e orando, e bênção lá dentro. E estava eu, a Josi e a Maria. Eu arrumando essas cadeiras, a Josi varrendo, e a Maria passando álcool gel no cabelo, no braço, uma confusão danada. E por algum momento eu falei: Senhor, é isso aqui que importa. Que não adianta, o industrial está indo bem, a igreja está indo bem, e se eu olhar para o lado eu não ver elas, não importa. Nada do que Deus está fazendo aqui, meus, pode custar o que eu viva no meu lar, na minha casa, com minhas filhas, com minhas... Nada, meus irmãos, nada. Aqui nessa história, para que eu encerre de fato, casais que não querem conversar, que não querem discutir. E sabe qual que é uma coisa que tem invadido a igreja? É gente falando assim: não, casal briga mesmo, casal discute mesmo. Meu irmão, Deus te deu uma família, não é para ser um inferno, é para ser uma bênção. E a gente aceita e normaliza. Não é normal ficar sem conversar, não é. Não é normal a gente dar uns tapas. É normal a gente se agredir, se ofender. Não é. Inclusive é caso de polícia. Se você me contar, eu vou mandar você chamar a polícia. Isso não é normal. Deus te deu uma família, irmão, para ser bênção. Não é para você aceitar isso não. Se coloque de pé, em nome de Jesus.